Espero que todos estejam bem. Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. A gente vai para uma, uma recitação de um salmo aqui. Vamos explicar um pouquinho sobre como eu estudei um pouco cronologia bíblica e Bíblia por mais de 10 anos, né? Até hoje estudo ainda. Esse salmo aqui, pessoal, é um salmo que o rei Davi escreveu, o salmo do rei Davi. Um salmo de agradecimento a Deus por ter escolhido o rei Davi para ser rei, por ter escolhido ele para ser rei. Esse salmo aqui na Bíblia tradicional, ele vai estar em uma Bíblia bem antiga com o número de Salmo 151. É o Salmo de número 151. Tanto na evangélica quanto na católica. Na católica bem antiga vai ter ele ainda, o pessoal vai achar ele. Na Bíblia real, tá? Ele é de número 172, é o último salmo da Bíblia real. Geralmente os salmos, os livros de salmos aqui, a gente tem uma introdução para poder entender a história. Você fala o salmo lá, tal, sente a presença de Deus e tudo, mas não está entendendo a história que está acontecendo. O que aconteceu para aquele salmo existir, tá? Então, só um discurso de agradecimento para Deus, escrito pelo rei Davi quando batalhou com o descendente dos gigantes, que era o gigante nomeado de Eduardo Golias. O nome dele era Eduardo Goliath, que está escrito em um livro antigo, que estava escrito no idioma grego daquela época, e o texto antigo que estava escrito no idioma hebraico daquela época, encontrado na província de Queanuram ou Garham, em português brasileiro. Queanuram, Garham. Bom, para entender isso aqui é o seguinte: esse salmo aqui ele foi escrito por último. Existem alguns salmos que não vai estar no livro de Salmos. Se você chegar no Antigo Testamento, onde mostra que as pessoas se alegraram quando trouxeram a arca e fizeram salmo e dançaram, aquele salmo não vai estar aqui, tá? Fez um salmo e tocaram pandeiro, as mulheres dançaram. Esse salmo não vai estar aqui, ele vai estar só no Antigo Testamento. Então tem salmo que não está no livro de Salmos, mas porque o livro de Salmos é um livro de salmos, de agradecimento, discurso e outros itens mais. Vamos entender aqui a história. Ele narra a história que o rei Davi foi escrito por ele, tá? Foi achado esse documento aqui na província de Queanoram, tá? Ou Gerhan, em português. Aqui, ó, o rei Davi dizendo: Eu era o mais novo dentre os meus irmãos. Eu era o mais jovem na residência do meu pai, príncipe Jessé. Eu era pastor de rebanhos do meu pai. Ele não pastoreava rebanhos de pessoas, ele pastoreava rebanhos de animais, ovelhas, gado, tá? Do pai dele. Ele disse assim: Eu produzi uma santa harpa, que era o instrumento de tocar hinos. Então ele tinha feito à mão a própria harpa dele. E conta que ele tocava essa harpa. E todas as vezes que eu proferia com Deus, ele dizendo, o rei Davi dizendo, ele escutava-me, respondia-me e atendia-me. Todas as minhas santas preces e os meus perdões. Assim, Deus escolheu-me e mandou o rei e santo profeta Samuel abençoar e batizar-me com o santo preceptor. Eu era o mais baixo em estatura de altura, mas Deus escolheu a mim para ser o futuro rei sucessor do rei Samuel. Então essa história aqui, ela se passa quando tem o primeiro livro de Samuel, o primeiro Samuel, o segundo Samuel. Quando Samuel, no próprio livro de Samuel, quando ele sai, ele diz, recebe um chamado de Deus, Deus revela para ele, vai até a casa de Jessé, o pai do rei Davi, que era um príncipe, Jessé, ele vai até lá, ele era rei, juiz na época, e Samuel vai lá escolher, chamar esse escolhido por Deus, né? Ele diz assim, ó, eu batalhei e matei os filisteus e os gigantes, porque eles saíram tentando matar-me, blasfemando, xingando, tá? Porque eu adorava a Deus e eles idolatravam ídolos. Então, qual era a questão? Ele chegava na nação, na população que adorava a Deus, né? Deus superior, Deus todo-poderoso, soberano, adorava esse aqui, né? De Isaac, Jacó, Israel, e eles ironizavam porque eles eram de outras religiões, de outras seitas. Eles eram de idolatria. Tá? Eles idolatravam ídolos. E daí eles começavam, principalmente os filisteus, tá? Que era uma raça de gente bem que gostava de dominar outras populações, outros estados, outros municípios. Eles fizeram isso aqui. Então tá narrando a história. E aí termina aqui, ó, no Salmo 160, 172. É, beleza. No Salmo 172 ele diz assim: Eu bati com o meu bastão no tornozelo dele. Ó, ele diz aqui como que ele eliminou Eduardo Golias. Esse salmo dele aqui
Tiraram da Bíblia, tá? Tiraram da Bíblia. Então, olha, presta bem essa revelação aqui, ó. O rei Davi diz assim: Eu bati com o meu bastão. Ele andava com bastão de vara de 2 metros no tornozelo dele. Quando ele caiu ajoelhado, ele pegou a própria espada do gigante Eduardo Golias ele diz assim: e decapitei a cabeça dele. A espada do Eduardo Golias era uma espada gigante, né? Ela era feita de uma lâmina de tear, tá? De acordo com a história, uma lâmina de tear, uma espada grande porque ele era um cara grande. Então, quando ele caiu, a linha de cintura ficou na altura dele, né? Caiu ajoelhado. Quando ele bateu com o bastão no tornozelo, ele praticamente machucou, quebrou o tornozelo dele, faceou. Ele caiu ajoelhado e pegou a espada e decapitou a cabeça dele. Ele diz assim: Eu pratiquei essa justiça de Deus, porque Eduardo Golias era uma pessoa rebelde, psicopata, insano, provocador, vândalo e delinquente. Para quem não sabe dessa história, ele chegou em determinado lugar onde tinha outro rei lá que foi nomeado pelo povo, na época de Samuel, e ficava provocando as pessoas. Ah, quem é que é de Deus aí? Quem tem coragem? Não sei o quê. Ele tinha um exército também, não era só ele. Só que ele se confiava no tamanho e achava que todo mundo ia ter medo dele. E muitos deles tiveram. Até que o rei Saul foi lá e chamou o rei Davi para enfrentar. Deu a armadura de ouro dele, que ele não tinha coragem de enfrentar. E falou: e ainda você vai casar com a minha filha, né? Vai casar com a minha filha. E o que eu der para ela de recompensa, de herança, fica para você administrar, né? É diferente de dote, por exemplo. Eu tenho uma fazenda e eu dou uma parte para minha filha. O cara casou com ela e vai administrar. A parte é dela, tá? Então ele diz, fica para você administrar. E nessa história aqui, ele conta justamente como que ele finalizou Eduardo Golias. A pessoa foi uma pedra, foi uma fonda. Cara, a pior mentira é aquela que a gente acredita nela, tá? Fizeram interpretação errônea, mexeram no texto bíblico para poder inventar uma história aí. Uma pedra de uma fonda, ela vai machucar bastante, mas um cara daquele tamanho dificilmente vai derrubar. Até porque eles usavam um capacete, né? Eles usavam um capacete, um elmo que protegia toda a cabeça. Era difícil eles ir para a guerra desafiar alguém, justamente por causa de flecha. Se a flecha pegar na cabeça com elmo, ela, ela batia, machucava, mas não entrava, só se ela pegasse nos olhos. Mas é chamado de elmo, né? Aquele capacete lá medieval. Eles utilizavam aquilo ali. Então, se uma pedra batesse ali, ia machucar bastante. Ia deixar ela todo lado, mas não ia atravessar a cabeça dele ou matá-lo, por causa do capacete chamado elmo. Então, cada história é uma história, tá? E fica esse salmo aqui, ó, você vai achar na Bíblia Católica bem antiga, na Bíblia antiga. Foi tirado, era Salmo 151 lá, e fizeram essa mudança aqui, tá? Então, isso aqui é um documento histórico relatado em hebraico, em grego. Foi achado, tá aqui ó, a história, onde você vai encontrar a real e verdadeira história do rei Davi com a escolha dele e como que ele enfrentou o Golias. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, sacerdote Jair Cavalcante, e até a próxima.